recebendo aqui no estúdio o meu amigo Marcos Supla, vai apresentar aqui para vocês o escritor, né? O nosso escritor Jefferson Ferreira. É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado à audiência de todos vocês. Eu queria aproveitar o gancho aí e mandar um abraço para o pessoal que está lá no Mato Grosso do Sul nos ouvindo. A minha prima aí, gente, pela internet aí. Tá, um abração para você, tudo de bom. E temos aqui no nosso estúdio hoje, nesse momento que a gente... como a gente já fez no programa retrasado, não é, Paulo? Que a gente trouxe aqui o maestro Fraga. Um forte abraço. Para estar falando Fraga sobre a Semana Cultural, esse espaço que a gente está abrindo para a cultura regional e para a cultura nacional do modo geral. E a gente está até inventando o nome do quadro agora, vai se chamar Cultura Rock. Cultura Rock. Beleza? Que é para a gente estar falando sobre cultura e trazendo os artistas de Jaguariúna e região. E o legal é que, para a pessoa que está ouvindo, pessoal, não é só para músico, é cultura rock. O que é a cultura? É para você que é um artista de qualquer categoria, pode estar vindo aqui. Você é um ator de teatro, quer, né, divulgar o seu trabalho, vem para cá. Você é um escritor, né? Você é um compositor, às vezes você eu não canto, mas eu sou compositor, eu compus uma canção para tal banda. Vem aqui divulgar no BR 340 Cultura Rock. É isso aí. E hoje nós temos aqui a presença do meu grande amigo, deixa eu ver se consigo o nome dele pronunciar certinho, se eu estiver errado me corrija. Jefferson Ferreira Vesolovix. Isso aí, bom dia, Jaguariúna. Muito obrigado pela sua presença, a sua participação aqui. É um prazer muito grande estar recebendo você na estreia do Cultura Rock. Obrigado, o prazer é meu, agradeço o convite e vamos aí. Muito o prazer é nosso, Jefferson. O Jefferson, ele é escritor e ele já escreveu ao todo, né, 6 livros, crônicas, poesias e também sobre bandas e músicos da nossa cultura brasileira. Jefferson, fala um pouco do seu trabalho pra gente. Certo. O meu trabalho, ele começou aqui em Jaguariúna como poesias, né, participando da Semana Cultural, igual acabamos de citar, né, o maestro Fraga. Então, ao todo, coletando esses trabalhos para as semanas culturais, né, de poesias e crônicas, eu percebi que tinha bastante coisa armazenada comigo e pensei por que não publicar, né? Procurei uma editora, a Clube dos Autores, e consegui publicar, então, 2 livros de poesia, o primeiro em 2011, chamado Que Diferença Faz. O segundo foi um livro de crônicas, né, crônicas mais humoradas, chamado E Agora, que contam com situações cômicas. E o terceiro, em 2012, chamado Manguesia. Logo em seguida, eu participei de um projeto de uma editora chamada Big Time, onde ela pesquisou alguns atores locais e publicou um livro chamado Antologia de Outono, onde contavam com poesias e crônicas. Em seguida, eu escrevi um livro, que a gente vai falar mais um pouco melhor sobre ele depois, chamado Mangue Beat, sobre a cena pernambucana do Recife, né, do Chico Sainz Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., que aconteceu no início dos anos 90. E o último livro que eu participei foi um livro que eu organizei, né, trabalhei nele como organizador, pesquisei pessoas que gostavam de escrever, mas não tinham intuito de publicar. Então, incentivei essas pessoas a publicarem seus livros, né, seus textos, seus poemas, suas crônicas, sua visão sobre o mundo, e organizei um livro chamado Marginalmente Falando. Então, resumidamente, essa é a minha colaboração, né, desde 2011 como escritor. Ok, Jefferson, você está aí, falou um pouco do teu trabalho, das tuas publicações. Você é uma pessoa jovem ainda. Quais foram as suas influências para estar se interessando por literatura, por poesia? Você leu alguém, viu alguém e falou, putz, que legal, quero fazer. A principal inspiração para escrever tanto poesia como crônica, ela partiu da própria música, né? Do próprio rock nacional. Porque na nossa música a gente tem inúmeros poetas, né? Desde aqueles da década de 80, dos anos 90, né? Como Cazuza, Renato Russo, o próprio Raul Seixas. São essas as inspirações, né? Quando a gente analisa a letra deles, não como música, mas apenas como letra, a gente percebe que só aquilo já basta assim, para ser
um poema, né? Ele musicado, então, ele contempla a poesia. Muito, muito legal esse trabalho que você vem realizando. Jefferson, até estou com o livro aqui na mão. Vocês podem estar ligando aqui também. Vou estar sorteando esse livro para vocês, ouvintes, né? Que é A Revolução da Lama, que é o último, né? O último livro do Jefferson Ferreira. E, aliás, tem uma frase muito interessante aqui: o homem roubado nunca se engana, né? Exatamente. Onde você se inspirou essa frase? Essa frase, ela é do Chico Science, né? Da música Da Lama ao Caos. É uma história curiosa, porque ele conta a história de um homem que saiu, né, de um sistema de pobreza e foi para um grande centro, né, para roubar, e foi roubado, né? Então, é uma história curiosa aí sobre a geografia da fome do Recife. Ok. Jefferson, você trouxe aqui pra gente um setlist com algumas músicas pra gente ouvir. Dá pra rolar, Paulo Godoy? Opa, vamos estar tocando. Vamos aqui. lá, então qual é a primeira que a gente começa aí? A primeira música, ela se chama Da Lama ao Caos, de Chico Science e Nação Zumbi. É uma música escrita no início dos anos 90, onde começou todo esse movimento do Mangue Beat. Mangue Beat, né? Para falar um pouco sobre o Mangue Beat, a gente volta nos anos 80, no cenário que é conhecido como pré-mangue. Pernambuco é um estado muito diversificado, onde nenhuma das letras se repetem, né? E desde a década de 80, a única coisa grande que havia saído, musicalmente falando, do estado era Alceu Valença. Mas, com o final dos anos 80 e início dos anos 90, nada de novo tinha surgido. Então, os músicos locais eles estavam preocupados porque não tinham gravadoras investindo, não haviam shows acontecendo. E nesse mesmo período, final dos anos 80, a cena do punk rock ela chega até o Recife, Olinda, né, as cidades do Pernambuco, e também chega o hip hop, onde Chico Science, né, na época conhecido como Chico Vulgo, um jovem de periferia, ele começa então a se aventurar por esses estilos de música, né, o punk rock e o hip hop, e resolve misturar isso. Isso dá para ele a alcunha de alquimista dos ritmos, né? Só que para ele ainda não estava bom, ele achava que faltava um tempero nessa mistura toda. Foi quando então um colega de trabalho dele, Gilmar Bola 8, convidou ele para ver uma apresentação de uma banda de samba reggae chamada Lamento Negro. E essa banda ela possuía tambores de maracatu. Então, o Chico Science, que na época tinha uma banda chamada Lostal, somou o seu som, né, do punk rock com trejeitos de hip hop, com os tambores de maracatu, e formou então algo que posteriormente foi conhecido como Mangue Beat, que para muitos é o rock and roll com tambores de maracatu, né, igual acabamos de ouvir em Da Lama ao Caos. Paulo, viu? É isso aí. Profundo conhecedor do ritmo, do som, já sabe realmente do que está falando. Particularmente, eu fiquei sabendo da história do Mangue Beat agora. Pois é. Jefferson esclarecendo aí pra gente um pouco do Mangue Beat, o que é o Mangue Beat. O Mangue Beat também, ele tem essa analogia, né, de mangue, manguezal, porque o mangue ele é um ecossistema diversificado, onde ele tem muita fauna e flora, que se apresenta de inúmeras formas. E trazendo isso para uma analogia à música, né? O Mangue Beat ele é isso, ele é mistura de ritmos, vários ritmos. E então daí vem a palavra mangue, né? Que é essa coletividade, essa diversidade de coisas. E beat é a unidade de processamento do computador, né? O beat. E quando começou os anos 90, a tecnologia estava despontando, né? Começamos a ter os primeiros computadores, os primeiros aparelhos eletrônicos assim produzidos em massa. Então, o beat ele vem assim da eletrônica, da eletricidade, né? Que nada mais é do que a ideia de injetar a eletricidade na lama. Existe já um ecossistema diversificado, porém precisa injetar cultura nele, injetar ânimo nele, que é daí que veio o manifesto Caranguejos com Cérebros, escrito por Fred 04, né, que
Ele fala muito sobre essa cena, né? Esse manifesto está no livro. E Fred 04, ele é um vocalista de uma banda chamada Mundo Livre S.A., que está em atividade até hoje, né? Desde 84 até os dias atuais. E comprando essa ideia de Chico Science do Mangue Beat, ele publicou então um hino chamado Mangue Beat, que é a próxima música que eu trouxe para a gente ouvir, ele resume tudo isso que eu falei, né? De injetar eletricidade na lama para trazer algo de novo. Cultura Rock no ar, BR 340, você sabendo tudo sobre o mundo musical, com Jefferson Ferreira, falando aqui sobre o seu livro, né, Revolução da Lama, e explicando pra gente aqui um pouco sobre o Mangue Beat. É isso aí. Jefferson, para você continuar, fala aí para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, como é que faz, se tem algum site, se tem algum telefone, e-mail, sinal de fumaça, alguma coisa aí para quem quiser entender um pouco mais sobre o teu trabalho, os teus projetos. Certo. O livro Mangue Beat, a gente pode encontrar ele no site da editora Clube dos Autores, né? Então, clubedosautores.com.br, vai ter um campo de busca, colocar o nome do escritor, né? No caso, Jefferson Ferreira, ou o próprio palavra-chave Mangue Beat, e vai aparecer lá. Também tem os outros livros que eu escrevi, eu participei também, estão lá, tudo concentrado nesse endereço. Tem um site que eu estou desenvolvendo, ele ainda está em andamento, mas é um site para falar sobre música principalmente essas que não estão hoje dentro da grande mídia, músicas que acabaram aí de um modo ou outro esquecidos no tempo. O site se chama Submundo do Som, o endereço dele é www.elmilitante.wix.com/submundo. Lá tem entrevistas com alguns artistas, tem crônicas sobre o universo musical e também tem apresentação de CDs e bandas, né? Tem como posso dizer assim, destrinchando, né? CDs e bandas que não estão aí nos grandes centros musicais de hoje. Muito bem, agora fala pra gente, né, continuando falando desse último livro, né, que você publicou, que é a Revolução da Lama, pra gente finalizar aqui sobre o hardcore, né, também que fala aqui, e o maracatu. Certo. O pessoal tá entendendo aí como que funciona aí a cultura do mundo do... Então, o Mangue Beat foi um grito de socorro, né, como o próprio manifesto Caranguejos com Cérebros explica, onde o estado do Recife estava no marasmo, não acontecia nada de música, a própria música brasileira caminhava para esse rumo, e a ideia de Chico Science de reprocessar os ritmos regionais com os ritmos da world music, né, o rock, o funk, o soul, o jazz, né, misturados com o coco, ciranda, embolada, maracatu. Ele resgatou então a regionalidade do Pernambuco, mas também, assim como uma parabólica, né, que ele enfincou na lama, essa parabólica ela mandou ondas para o mundo todo. Então, Chico Science e Nação Zumbi, assim como o Mundo Livre S.A., que também foi uma banda formadora, né, do Mangue Beat, desse núcleo inicial, eles começaram a viajar pelo mundo todo. E as bandas que permaneceram em Pernambuco, principalmente no Recife, resolveram participar também, né, dar a sua contribuição para o Mangue Beat. Resolveram fazer parte de algo que eles chamam de movimentação, né? Hoje na música a gente costuma falar o movimento punk, o movimento rock, mas eles costumam dizer que foi uma movimentação, ou seja, uma coletividade. Então, uma das bandas que eu quero citar é o Shake Tosado, uma banda de hardcore, uma banda que influenciou ninguém mais, ninguém menos do que os próprios Raimundos, né? Uma banda nordestina, cantando em português, fazendo um som bem pesado. E eles lançaram a música Hardcore Brasileiro é o Frevo, né? E essa música resume bem tudo isso que eu estou falando, de regionalidade e música mundial. Na sequência, a próxima música é Maracatu. Meu Maracatu pesa 1 tonelada. Essa é uma música, continuação de uma música escrita pelo Gilberto Gil, lá na década de 70, que se chama Maracatu Atômico, né? Então essa música, Meu Maracatu Pesa 1 Tonelada, fala justamente do peso do som, né? Com a morte do Chico Science, que infelizmente ele veio a falecer em 97, num acidente de carro, a pergunta que ficou, quem vai continuar vigiando essa antena fincada na lama? Né? Então, ninguém mais do que a própria banda Nação Zumbi, né, deu continuidade ao trabalho dele,
só que agora com Jorge do Peixe nos vocais da banda. E eles trouxeram essa música, Meu Maracatu Pesa uma Tonelada, dizendo que o som não acabou, né? O som ainda está vivo. É isso aí. A gente vai rolar esses dois sons agora. Mais uma vez aí agradecendo a participação sua, Jefferson, trazendo esse amontoado de informação pra gente, essa tonelada de informação pra gente, tá? Para os nossos ouvintes que estão aí conhecendo um pouco mais do ritmo, do sistema do Mangue Beat. Né? Muito obrigado realmente pela sua participação. Eu que agradeço o convite, a participação. Contentes e honrados de você estar aqui. Muito prazer bem. É meu. E obrigado pela presença, Jefferson, e agradecendo aí, né, essas informações que você passou para todos os ouvintes, que faz parte, estreando hoje o Cultura Rock aqui no BR 340, e sucesso aí para você, e passar mais uma vez aí só pra gente o telefone, se quiser informações, né, passa o telefone seu, pessoal que quer pedir informação sobre como que eu faço para encontrar o livro, como dicas, né, eu quero ser escritor também, eu quero, né, tem umas ideias. Canal direto, pode falar comigo através do telefone 19982988212. Também tem o meu e-mail pessoal, jefw_mv@hotmail.com. O site onde pode encontrar os livros é www.clubedosautores.com.br. Tem um campo de busca pelas palavras-chave Mangue Beat ou Jefferson Ferreira, e também tem o site www.elmilitante.wix/submundo, né? O site Submundo do Som, que vai trazer algumas crônicas sobre o universo musical da cena brasileira. Beleza, galera. BR 340 ao vivo no ar com o quadro Cultura Rock, e nós vamos agora de Shake Tosado, certo, Paulo Godoy? É isso aí. Vamos então, obrigado pela presença, e quando tiver mais livros publicados, venha para cá para o Cultura Rock divulgar aqui com a gente, tá bom? Obrigado pela presença, cara. Tchau, tchau.